Acho que não é novidade para ninguém falar que o esporte vai muito além do mero ato de fazer o esporte. Ainda mais aqui no Brasil, com a relação quase espiritual que a gente tem com o futebol, dá para ver e sentir que o esporte vai muito além de uma modalidade, muito além de uma competição, muito além do exercício. E a sua familiaridade e capacidade de produzir histórias impressionantes, obviamente inspiraram a ficção. Quando a gente fica sabendo que o Pelé, com o seu futebol, foi capaz de parar uma guerra, é óbvio que esse tipo de coisa vai chamar a atenção e as pessoas vão querer transcrever esse sentimento de como o esporte ajuda a moldar nosso caráter, nossa personalidade para as grandes telas, para livros e por aí vai. E na ficção tiveram várias obras que conseguiram captar a essência do esporte. A gente pode falar, por exemplo, o Rocky 1, Rocky, um lutador, filmaço inclusive. O porquê desse filme ter ficado tão famoso, tão falado e tão icônico na nossa cultura atualmente é porque não importa se você gosta ou não de boxe, se você se importa ou não com esse esporte, a questão é que nós fomos introduzidos a um personagem perdido, desviado de seu caminho e que pelo esporte, pelo boxe, conseguiu reverter sua vida, não só de simplesmente lutar, mas também de ter disciplina, conhecimento, de ver a vida como ele nunca viu por causa disso. Essa foi a grande sacada que fez as pessoas verem esse tipo de gênero de outra maneira e revolucionar a história do cinema, pelo menos a hollywoodiana. E se tratando de obras de esporte, obviamente vamos ter os animes e mangás de esporte. Temos desde os mais icônicos que marcaram gerações, que nem Slam Dunk do Takehiko Inoue, o mesmo criador de Vagabond, assim como Hajime no Ippo, que é um dos maiores mangás que existe, mais até do que One Piece. Porém, existe um anime de esporte que sempre mexeu comigo e eu sempre considerei ele muito mais do que ele pode sugerir. E eu estou falando, é claro, de Haikyuu, o famoso anime de vôlei que muitos de vocês podem dar nada pela premissa, mas se você der uma chance, eu tenho certeza que vai ser um dos animes mais impactantes da sua vida. É importante dizer que esse vídeo terá spoilers da 4ª temporada, sendo que eu vou me dar spoilers de verdade de uma cena específica da 4ª temporada, então na minha opinião a sua experiência não vai ser tão prejudicada assim se você nunca viu Haikyuu, mas esteja avisado. Mas se obras que envolvem esportes te ensinam lições que você vai levar para sua vida, agora eu tenho que falar algo que você vai levar para sua vida. Se você clicou nesse vídeo, talvez você seja uma pessoa que gosta de esportes ou pratique esportes ou está pensando em fazer uma das coisas. E aí vem aquele problema chato, né? Poxa vida, eu quero fazer esportes, mas talvez eu não tenha roupa adequada para isso. Ao mesmo tempo, eu não quero comprar uma roupa só para isso. Relaxa, meu amigo, porque hoje eu tenho a resposta para você, que é Insider. A gente tá falando de uma roupa que consegue ser leve, confortável, casual para qualquer ocasião. Ela tem uma tecnologia que não marca suor, não tem odor, você nem precisa passar ela. E com essa camiseta que eu tô usando aqui, eu posso praticar esporte, assim como eu posso ir pro shopping, assim como eu posso ir pra balada, que ninguém vai estranhar. Ela é versátil em todos os sentidos. Por isso, meu amigo, não dá bobeira. Conheça o site da Insider e utilize meu cupom Inferno de Dante, tudo em caps lock, para ter 15% de desconto em qualquer compra que você faça. E é só acessar o link na descrição e você acessará o paraíso. Use meu cupom, mostre a força do Inferno de Dante e bora pro vídeo. Como eu disse na introdução, muitos podem ver um anime de vôlei e ver como uma parada meio chata. Afinal, como a gente é brasileiro, a gente só se importa com futebol, não é à toa que Blue Lock é esse sucesso todo nesse país. Mas Haikyuu, na minha opinião, vai muito além do esporte vôlei, no sentido de que você tem que gostar de vôlei para gostar de Haikyuu e ver Haikyuu. Isso não existe aqui. Esse anime é tão bem feito, ele é tão bem temperado, com cenas dramáticas, épicas, cenas de comédia. Porém, pra mim, o ingrediente chave para essa obra dar certo é o fato de que é uma das obras mais orgânicas que eu já vi na minha vida. Nada é de graça, ao mesmo tempo nada é forçado. Além de ser um dos animes mais gostosos de ver, você não vê o tempo passando, você se diverte, é uma maravilha. Em Haikyuu, a introdução dos personagens e o desenvolvimento dos mesmos são, assim, uma obra de arte. E eu tenho essa opinião pela forma que isso é feito e conduzido, de uma maneira completamente natural. Se a gente pegar, por exemplo, o Ace do Karasuno, que é o time do protagonista, um malandro chamado Asahi Azumani. Ele é esse cara aí, alto, bonitão e tal. E pra você que não sabe o que é um Ace, é basicamente o cara que mais corta, que mais faz ponto, é o famoso Lucarelli.
Mas apesar da sua posição e da sua aparência, ele é mostrado como um cara completamente inseguro. Lhe falta confiança pra tudo, ele fala baixo, ele é gentil demais. Características que você não espera pra um cara que corta com pressão em todo o jogo. O capitão do time, que deveria ser um cara que chamasse mais atenção, fosse mais estiloso, do melhor estilo anime, né? Ele tem um visual literalmente de NPC, do operário da bola, não é verdade? Mostrando também que ele tem seus problemas com liderança, ele não tem tantos problemas de confiança, mas sim com gerir um grupo. E esses personagens que eu tô mencionando, eles são completamente secundários, mesmo assim, a gente vendo a interação que eles têm com os protagonistas quando eles entram no time, no caso o Hinata e o Kageyama, a gente vê literalmente o time florescendo, não só os protagonistas evoluindo e ficando fodas. A presença deles, a influência que eles têm, determinam o porquê eles são chamados de protagonistas. Eles são figuras de destaque que ajudam a mover a trama simplesmente pela sua presença. Então, com o tempo, a Sarri vai ganhando confiança, vai gostando mais de jogar bola, e a falta de confiança acaba sendo engolida pela vontade de ganhar. E olha a mensagem que isso passa, né? Porque, afinal, hoje em dia, quem não é inseguro, não é verdade? E essa obra, com desenvolvimento orgânico, natural, nem um pouco forçado, conseguiu mostrar a evolução desse personagem secundário a partir de um incentivo, que no caso dele foi o esporte, na qual ele ganhou mais tesão de jogar por causa dos protagonistas. Porém, a beleza e magia desse tipo de obra não é fazer o que você compra uma bola de vôlei e começa a jogar vôlei que nem um lunático, e sim o quanto você consegue se identificar com aquelas situações, mesmo que elas ocorram em um contexto de esporte, de vôlei, e consegue transportar as lições e moral que você aprende ali para a sua vida, em um contexto normal, digamos assim. Você pode ver Rocky e não sair matriculado numa academia de boxe, mas com aquele filme você entende o que disciplina, trabalho duro, persistência e fome de dar significado à sua vida conseguem fazer. Esse é o grande truque que eu vejo que muitas obras subestimam. A gente vê obras de hoje em dia como o próprio Blue Lock, e eles são muito focados na técnica, na plasticidade, nos momentos épicos e de aura, e não é algo tão voltado para a essência do esporte. Eu não tô menosprezando o que Blue Lock conseguiu fazer com um monte de gente indo aí jogar futebol por causa desse anime, eu sei, tá bom? Mas entende que os incentivos são diferentes e não é feito de uma maneira forçada, não é preciso mostrar que todo mundo é foda ou todo mundo tem uma evolução do caralho do nada. Afinal, o esporte é sobre prática, é sobre o quanto você fica naquele ofício até você ficar verdadeiramente bom e saber que ainda tem uma escada enorme para você conseguir escalar. Ainda assim, essa obra consegue ser extremamente empolgante, arrebatadora, como eu falei no meu outro vídeo de Haikyuu, né, como Haikyuu fez a cena perfeita, que trabalha exatamente isso. Aquela cena tratada nesse vídeo é a essência do que é o esporte, ainda mais por uma pessoa que entende o esporte como uma simples modalidade, que nem eu falei na introdução. Porém, agora eu quero falar sobre outra cena que trabalha outra coisa e que mostra a verdadeira beleza dessa obra e como ela é tão integrada com a essência do que é o esporte. Antes de entrarmos na cena em si, eu tenho que dar uma contextualizada. Como eu disse, nessa obra acompanhamos o nosso protagonista Hinata Shoyo e o seu coadjuvante / segundo protagonista Tobio Kageyama. E eles são a famosa dupla clássica que tem em vários shonens. Um é um moleque extremamente alegre, divertido, energético, emocional até o talo, e o outro é mais frio, racional, que não se dá muito bem com as pessoas e tudo mais. Hinata é um garoto pequeno, desacreditado por muitos, afinal ele quer jogar vôlei, que é um jogo de gente alta geralmente. Porém, ele se inspira muito numa grande lenda do time, Karasuno, que é um cara que foi apelidado de Pequeno Gigante. Ele era baixinho, mas ele pulava alto pra caralho e parecia que era um gigante. Inspirado nesse cara, o Hinata faz o mesmo. Ele é baixo, mas o bicho pula alto, que é uma desgraça. Em contrapartida, Kageyama é o talento nato do voleibol. É alguém que nasceu pra ser um levantador. Ele é bom pra caralho, inteligente, porém ele é um baita de um fominha que acha que ele é o único bom no time dele. E obviamente, quando essas duas personalidades se encontram, atrito é gerado e eles têm uma rivalidade bem legal que se estende por todas as temporadas. A cena em questão começa na segunda metade da quarta temporada. Ou seja, o time Karasuno já passou por várias pedreiras, já ganhou, já perdeu, o time se fortificou com o tempo, ficou entrosado, relações e mais relações, porém finalmente chegou o momento deles competirem o campeonato nacional
Nacional de Voleibol Estudantil. E o jogo onde essa cena acontece é contra o poderoso time Inarizaki, conhecido como os melhores desafiantes, que tem como destaque o seu ace Ojiro Aran. Esse filho da égua bate forte na bola que é uma desgraça, porém o grande destaque desse time são os gêmeos, que parecem que são conectados, e eles que protagonizam um movimento que deixou todo mundo de boca aberta quando viu pela primeira vez o Minus Tempo, aonde o levantador levanta a bola de uma maneira tão rápida e tão precisa que o cara que faz o corte tem que estar entrosado de uma maneira incrível pra essa merda dar certo. E nesse jogo já se passaram 2 sets, um pro Karasuno e um pro Inarizaki, e pra você que não sabe, partidas de vôlei é uma melhor de 3, ou seja, quem chega a 2 primeiro ou faz 3-0 ganha, e nesse momento, na reta final do jogo, Karasuno está perdendo e estamos no episódio 22. Revendo esse episódio, existem certas coisas colocadas no início dele que só fazem sentido e a gente só consegue conectar depois de rever. O episódio começa com Atsumo Miya, que é o levantador do time, levantando uma bola dificílima com os dedos, né, com as palmas que nem o levantador faria. E quando a galera fala, irmão, tu é doido, cara, por que tu não pegou essa bola de manchete, que era muito mais fácil? Ele fala o seguinte, uma manchete é feita com 2 braços, já uma levantada convencional com 10 dedos. Logo, eu estou ajudando ao máximo. Essa pode ser só uma fala meio cômica que é falada no início do episódio, mas daqui a pouco vai ser bem importante. Depois disso, a gente viu um jogador no banco do Inarizaki, na qual ele é só bom em sacar a bola e ele prejudicou o time no último episódio. Então o treinador diz pra ele que mesmo alguém que está no topo do mundo continuar fazendo a mesma coisa, uma hora essa pessoa irá cair do topo do mundo. Como diz o ditado, maior o alvo, maior a queda. E ele fala pra ele, desafie-se hoje, no sentido dele abrir o leque de possibilidades e não se focar só em ser um jogador de saque e tentar outras coisas. E essa fala também vai se conectar daqui a pouco e é bem bizarro ver essas 2 cenas acontecendo antes da opening, porque elas conversam muito com a cena em questão que eu quero mostrar pra vocês. A gente vê que o time Karasuno tá sendo oprimido por esse time. Mas depois disso, a gente vê o ex-técnico do Hinata, quando ele tava em outro time, quando ele era mais novo, ele tá vendo o jogo pelo computador e ele diz o seguinte, que esse time, o Inarizaki, ele se vale dos seus talentos individuais. Individualmente, todo mundo ali é muito bom. Os gêmeos são uma pica, o Ojiro Aran é foda pra caralho, mas quando o assunto é trabalho em equipe, eles pecam um pouco. Não é porque esses gêmeos estão conectados que o time todo está. E a gente já viu ao curso de 4 temporadas que a maneira como o Karasuno conseguiu superar os outros times foi exatamente o trabalho em equipe. Eles podem não ser os melhores individualmente, mas quando o assunto é trabalhar em conjunto, eles são os mestres. Porém, parece que o talento individual supera tudo. E depois de um Minus Tempo completamente cagado, o time do Karasuno se destabiliza. A torcida dos caras pressiona eles e, meu irmão, fudeu, tá ligado? Tá todo mundo fudido de cabeça, acabou. Então a formação na quadra muda. Pra você que não sabe, a formação do vôlei ela é rotativa. E nesse momento, os gêmeos voltam para a posição perfeita para eles, onde o malandro pode levantar e o outro pode cortar. E então o rally rola começa, a cena começa. Em determinado momento, os gêmeos recebem uma bola de rebote que bateu no bloqueio. Um dos gêmeos levanta a bola e quando a galera vai bloquear, ele finta e levanta pro Aran. E como eu disse, esse filho da égua bate forte. Porém, nesse corte explosivo, de todos no time, quem recebe essa bola é Hinata, com simplesmente uma manchete de cinema. E esse momento se conecta com as 2 primeiras cenas. Primeiramente, o Atsumo não levando tão a sério uma manchete, dizendo que era muito mais efetivo levantar a bola com todos os dedos, e a outra do técnico falando pro moleque se desafiar, de abrir o leque de possibilidades dele. Afinal, Hinata sempre é mostrado como um moleque pequeno que pula pra caralho e corta que nem a desgraça. Porém, no quesito defensivo, ele é uma merda horrível. Ele não é alguém que conseguiria receber uma bola dessa. Então não só ele recebe esse corte impossível para ele conseguir dominar, como ele faz isso em um dos momentos mais críticos do jogo. Então a bola vai calmamente pro ar em câmera lenta, com a gente vendo todos do time e até fora da quadra reagindo a esse feito, porque ninguém esperava uma recepção tão bem feita e ainda mais sendo feita por esse moleque que só sabe cortar. Então a gente vê que o técnico da seleção japonesa de vôlei tá vendo aquele jogo e ele narra que em momentos de dificuldade como esse, raras jogadas como essa acontecem. E ele começa a descrever esse momento como uma
pausa ao escalar uma montanha. Aquele momento onde você respira, reconstrói sua confiança e continua. Nesse momento, um time que estava uma pilha de nervos por causa de uma recepção inesperada consegue finalmente respirar. E então Kageyama, o eterno rival de Hinata, se sente obrigado a falar pra ele boa recepção, admirando o que esse moleque foi capaz de fazer, porque ele sabe o quanto Hinata trabalhou pra ele conseguir fazer essa merda. Então a gente vê a perspectiva de Hinata do que acabou de acontecer com ele, entendendo o que ele fez. E nisso acontece um flashback na sua cabeça de todas as pessoas que descredenciaram ele por ele ser baixinho e só ter atributos ofensivos. Finalmente, em um lance, ele sentiu que ele evoluiu, que a confiança dele em outras áreas do vôlei cresceu, e entendemos que o que acabou de acontecer foi ele agindo puramente por instinto. Ele conseguiu prever onde o Aranha ia botar essa bola e ele simplesmente agiu com a memória muscular de alguém que treinou pra caralho, deixando bem claro que se ele pensasse, se ele ponderasse, ele não conseguiria. O Kageyama, que é um nerd da bola, percebe que ele usou todo o corpo dele pra parar aquela bola, e por isso que ele foi pra trás dando uma cambalhota. A bola foi alta e lenta, simplesmente perfeita, mas ele se recusa a falar. E nesse momento que o time entende a oportunidade que foi criada, a hora do contra-ataque é necessária. Eles cortam, os caras devolvem e Hinata consegue buscar de novo com outra manchete, contra tudo e contra todos. E nesse momento ele vai todo feliz voltando pra rede, querendo cortar, gritando pro Kageyama pra levantar a bola pra ele. Porém aqui a gente tá falando de um time que preza pelo coletivo, não é sobre o talento individual que nem o time adversário. Então apesar do pedido de Hinata, Kageyama levanta para Tanaka, e com isso a gente percebe que o grito de Hinata foi só uma finta. Ele não esperava que Kageyama levantasse para ele. Mesmo assim, a bola fica no ar e quando ela é devolvida, ela bate na rede e, por sorte, eles não têm como fazer mais nada. Toda essa cena maravilhosa que eu acabei de descrever foi pra nada. Tá literalmente 18-16 pro caras, quem chegar a 25 ganha. E estando no último set, esse time que já tava cedendo a pressão, agora, depois de todo esse esforço hercúleo, falhar, não vai ter jeito, eles vão perder. E quando o time pede tempo, é exatamente isso que a gente viu. O time do Karasuno completamente mergulhado nessa parada de eu não quero perder, eu não admito perder. E a gente vendo essa cena, a gente sabe, com essa mentalidade, eles vão perder. Porque eles estão pensando demais, estão vendo só o futuro, o resultado. O jogo não acabou. Mas nesse momento, Hinata interrompe todo mundo e pergunta pra galera se viram a recepção foda dele. Do jeito puro e inocente como ele é. Kageyama mantém a pose de fodão dele e fala que não, ele não viu. E aí eles começam a discutir e Hinata diz que ele vai fazer de novo e de novo. E ele fala isso como se estivesse brincando, não no set decisivo do time deles. E por causa exatamente disso, o time todo começa a rir pra caralho com tudo que tá acontecendo. De novo, o protagonista tira todo mundo dessa zona, faz todo mundo respirar e ficar leve mais uma vez. É por causa desses dois, Hinata e Kageyama, com a relação que eles têm, não existe mais pressão, não existe nem sequer o jogo. No fim do dia, esses dois estão aí porque eles amam o esporte, amam o vôlei e se divertem fazendo isso. Então até essa partida terminar, eles vão se divertir. Quando os gêmeos veem isso, obviamente afeta eles. Eles estão preparados para enfrentar um time completamente derrotado, mas vê que todo mundo tá rindo. Então o Osamu, que é o gêmeo mais quietinho, fala pro seu irmão que a felicidade de encher a pança, de comer, é a maior que tem, porque ela nunca vai embora. A gente pode se empanturrar de churrasco um dia, mas no dia seguinte a gente vai ter fome e a gente vai ficar feliz quando comer de novo. E é como se Hinata jogasse vôlei como se ele estivesse comendo. Ele consegue identificar essa felicidade nesse moleque. Então ele fala pro irmão dele que quando você tá com fome, dá só uma beliscadinha, você fica com mais fome. Ou seja, só aquela recepção não é o suficiente. Essa partida tá longe de acabar por Hinata. Mas lembre-se que esse é um esporte coletivo. E diferente deles, Karasuno é um time. E quando você vê alguém comendo com vontade, você fica com fome também. Então os gêmeos são os primeiros a perceber que Hinata conseguiu infectar todo mundo. É assim que o episódio acaba e é assim que essa cena termina, mostrando desde esse momento que os gêmeos, que eram a face desse grupo imbatível, sabiam desde esse momento que eles já perderam. E nós sabíamos que desde esse momento o Karasuno
já ganhou, mesmo faltando 3 episódios para a conclusão da temporada e desse jogo. Sinceramente, a gente não precisa ver o final, a gente já sabe, e essa cena explicou tudo, e isso que é genial e que representa a beleza de Haikyuu. Quando o assunto são obras shonen, obras voltadas para o público infanto-juvenil, a gente sabe que geralmente o que acontece é que os mocinhos, os protagonistas, ganham no final, têm o seu final feliz. Mas o que diferencia de um shonen bom para o shonen ruim é exatamente a expectativa criada até esse momento previsível acontecer. São essas soluções fora da caixa, aliado com um trabalho de desenvolvimento de toda uma história até aqui, que fazem com que essas obras entrem no hall da fama de qualquer um. Eu acho que essa cena representa o que há de mais belo nessa obra, ao mesmo tempo o que há de melhor em animes de esporte. Ela é uma cena que nos faz sentir todas as emoções possíveis, a gente fica muito tenso durante todo o episódio, e eu lembro da primeira vez que eu vi essa manchete do Hinata, eu senti o mesmo alívio que o time dele sentiu, aquela respirada. Isso mostra o poder de conexão e emoção que essa obra tem comigo, com o telespectador, com você. E a grande parada é o que a gente tira desse episódio, dessa cena, depois que a gente consegue absorver tudo o que aconteceu. A gente vê as coisas mais superficiais, mais escancaradas, como a importância do entrosamento, trabalho em equipe, mas a coisa mais fácil de ver e que a gente consegue mergulhar de maneira mais profunda é simplesmente ter a percepção de alguém fazendo aquilo que ama, inevitavelmente vai ser inspirador. O nosso protagonista é uma figura que muda completamente tudo só com a sua presença, porque simplesmente ele ama o que faz, e por causa disso ele é completamente leve. Ele é uma figura que não se importa que ele tá num set decisivo e o time dele tá perdendo, ele tem que se concentrar. Ele sabe que esse jogo, que depende de tudo, ele tá se divertindo jogando, e ele não vai permitir ninguém mudar essa vibe dele. E isso é literalmente ensinar como se lidar com a pressão, um sentimento que você vai viver frequentemente na sua vida e que muita gente não sabe lidar com um único episódio, com um único momento. Isso é ensinado pra você e você nem percebeu. Além de que uma outra coisa que eu tiro desse episódio, dessa cena, é que a gente tem que levar a vida de uma maneira mais leve. Não é sobre não se importar com nada e não se importar com as coisas, e sim saber que nós somos limitados às nossas capacidades. A gente, infelizmente, não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, mas tendo confiança em si mesmo e naqueles que o cercam, qualquer coisa é possível. Hinata estava rindo e despreocupado naquele momento porque ele sabia o que ele era capaz de fazer e sabia o que o time dele era capaz de fazer e confiava plenamente em todos eles. Isso que permitiu ele ser leve como uma pluma em uma situação de tanta tensão. E colocando em um contexto normal, nos dias de hoje, onde todo mundo se leva tão a sério, onde ninguém pode tropeçar, ninguém pode errar, porque toda hora tem alguém te filmando e querendo o seu fim, querendo o seu fracasso, às vezes o que a gente precisa é a recepção do Hinata. É aquele momento onde a gente consegue respirar, entender aonde a gente tá e continuar. E já que a maioria de nós não vive no meio de um time de vôlei, né, onde isso vai acontecer literalmente, o que é e como você vai conseguir esse momento para sua vida normal? O que você vai fazer e no que você vai trabalhar para conseguir fazer essa recepção no momento que você precisar? Essas são questões, ensinamentos, lições que você vai levar e que podem te acompanhar a vida inteira, e isso tudo você tirou de um anime de esporte, um anime de vôlei que muitos de vocês podem não se importar, como eu não me importava, e agora foi responsável por pelo menos mudar um pouquinho a sua perspectiva. É aí que mora a beleza dessa obra. Pra mim, Haikyuu é o melhor anime de esporte que eu já vi. Tudo bem que eu não vi muitos e não vi os mais aclamados, que vocês enchem o saco pra eu ver há muito tempo, mas de qualquer maneira o que Haikyuu conseguiu fazer e a forma como me surpreendeu, de novo, comigo não me importando com vôlei, eu só vejo vôlei nas Olimpíadas e olhe lá. Porém, como eu disse, não é sobre o esporte, não é sobre o ato de esporte, não é sobre o interesse em vôlei, é sobre o jogo de corpo e a dança que essa obra tem que fazer para, mesmo se tratando de um esporte que você pode não se interessar, ainda assim te capturar. E eu fico de cara quando eu vejo que muita gente fala que o mangá de Haikyuu é até melhor que o anime, sendo que, diferente de outras obras, se tratando de uma obra de esporte que é bizarramente dinâmica, onde as partidas têm que ser mais vívidas, ter mais emoção, e a gente logo pensa em animação para conseguir fazer isso. Pensar que um mangá de esporte
esporte, né, que trabalha com formato estático, consegue ser até melhor do que a obra audiovisual é bizarramente impressionante, só de ter essa comparação. Então, na minha opinião, é isso que uma obra de esporte tem que fazer você sentir, você tem que tirar lições dali, tem que ser uma obra que te dê ferramentas para evoluir como ser humano, não de maneira escrachada, mas de maneira natural, de uma maneira que só se infiltre no seu subconsciente e deixe lá. Não é uma forçação que nem uma propaganda vá fazer esporte, mas sim o despertar do interesse. O que tem de tão interessante em praticar um esporte, em fazer um esporte, em se engajar com o esporte? E Haikyuu faz isso de uma maneira única. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Antes de eu me despedir, só dê uma checada lá no post da comunidade, onde nesse sábado teremos o maior Dante Responde Todos, a 20ª edição. E para isso acontecer, vocês têm que interagir bastante nesse post. Então aproveita que tu já tá em casa, já tá nesse canal, vai lá no post, comenta qualquer merda, teoria, sugestão, uma pergunta pra mim, faça o que quiser. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se tiver pelo celular, dê uma repada pra ajudar o guri. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Guaxinim Gamer, Rian Charles, Buruburu, O Gugas, A Rosca dele, Vanilson Silva, Retroblade, Bigode Orei, Maria, Gustavo Onder, Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Pedro Junqueira, Pedro Corredor PL, Rafa, Gabriel Franco, João Vitor, Volknar, Yukake Yamaguchi, Codê Baixinhos, Renan Correia, Tico Mia, Rian Benedito, Ibura, Carlos Moreira, Indialogável, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Jean, Gustin Gelk, Gabriel Zardo, Frost, Chimboca Xota, Saki, Wev, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Madruga Bi, Matheus Sarraf, Feceu, MZ Guido, Saulo Rodrigues, Ângela Cavalcante, Matheus Siqueiro, Guilherme Xavier, I Love Blondes, Hulk, Quebra-Cabeças, Project Tauá, Gabriel Fraga, Timo Analítico, Goiaba 2202, Hipnos 11, Lobion, Devens, Eudi Souza, Vinho de Flores Amargas, Killer, É Verdade, Pedro Rodrigues, Vitória Souza, Toxic, João Vector, Davi Martins, Igor Viana, Caio Dutra, Issalom, Irmãos Bonanza 2.0, Duplo Imbatível, Fiat Pô Todo Fudido, Entrou o Sabonete Buraco do Peru, O Earth, Gabriel Rachadel, O Fluminense, Meu Nome é Jorge, Esther Dorovande, Manjobão, Catraca, Makoto Fã do Dante, Branco Júnior, Richard K, Kaique Alexandre, Studio Launcher, Pesodelo 515, Elias, Teus 7 e Paulo Vitor. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nesses Paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha e uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobrando essa carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!